O Evangelho não é para um grupo de pessoas, nação, religião, denominação e nem muito menos uma igreja em particular. O Evangelho é universal. A mensagem do Evangelho está ao alcance de todos. O Evangelho não é aquilo que o homem faz para Deus, mas aquilo que Deus fez pelo homem. A Bíblia diz: quer conhecer o tamanho do amor de Deus por você? Olhe para a cruz. Na cruz revela-se o amor de Deus. Nisto consiste o amor de Deus. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas Deus nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O Evangelho não está centrado na obra do homem para Deus, mas na obra de Deus para o homem. O Evangelho não é uma mensagem que Deus pede, mas que Deus oferece. A graça é manifestada quando Deus me dá o que eu não mereço. Não alcanço o favor de Deus por quem eu sou, pelo que eu faço, mas por aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Não merecemos, mas isso é o poder transformador do Evangelho. A graça e a paz, família, amém? Te convido, coloque-se em pé. Você pode cumprimentar aí quem está do seu lado. Diga: vamos juntos adorar ao Senhor. Aleluia! Com muita alegria. Vamos juntos exaltar o nome do nosso Deus através das canções. Levanto, aleluia, na presença do inimigo. Levanto, aleluia, mais alto que os ruídos. Levanto, aleluia, canções são armas para mim. Levanto, aleluia, o céu vem guerrear por mim. Na tempestade eu vou cantar, alto e mais alto o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o Rei vivo está. Levanto, aleluia, com tudo o que há em mim. Levanto, aleluia, e vejo a escuridão fugir. Levanto, aleluia, mesmo quando não posso entender. Levanto, aleluia, o medo não tem mais poder. Na tempestade eu vou cantar, alto e mais alto o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o Rei vivo está. Nós adoramos a Ti, Senhor, Deus vivo, Deus eterno, Deus poderoso, e nós cantamos louvores a Ti, Deus. Cante mais alto, 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 cante mais alto.
Atos 16, 25 diz: e por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os presos ouviam. E de repente houve um forte terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas. Imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou: não se mate, estamos todos aqui. O carcereiro mandou que trouxesse luz e correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo diante de Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? E ele respondeu: creia no Senhor Jesus, e você e a sua família serão salvos. Então pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família. Você tem dúvida que Deus habita em meio aos louvores? Enquanto nós louvamos ao Senhor, Deus vai movendo. Olha esse terremoto que Deus mandou, e ali eles foram libertos, e o nome do Senhor foi glorificado, e vidas foram salvas. Esse é o poder do nosso Deus. Você pode fechar os olhos e dar glórias e dar aleluias a esse nosso Deus, ao Deus forte, ao Deus poderoso, ao Deus que está aqui, ao Deus que ouve o teu clamor, a tua súplica. Faça isso. Senhor, nós nos reunimos aqui, Senhor. O seu poder já se manifesta em nós e se move entre nós. Nós já sentimos a tua glória neste lugar. É a ti, Deus poderoso, quem adoramos. O Deus de Paulo, o Deus de Silas. E assim como eles louvaram ali no cárcere, nós continuamos louvando ao Senhor. Alguns vivendo na alegria, outros nas dificuldades. Mas mesmo assim, nós continuamos louvando ao teu nome. E nós cremos em ti. Na hora certa o Senhor agirá. Porque o Senhor é quem peleja por nós. É o Senhor que vai na frente das nossas batalhas. Nós já provamos e nós vimos o teu poder e a tua glória. E nós te exaltamos nesta noite. A tua igreja adora ao teu nome. E nós queremos declarar que nada vai parar a igreja do Senhor Jesus. Aleluia! Perplexos, mas não desesperados.
Declara bem forte que a perseguição ela não nos parou. Perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição parou a igreja, o Coliseu parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. E o inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Você pode glorificar o nome do Senhor. Ele está aqui, adore a Ele. Abre os seus lábios e enche essa casa de adoração, de brados de vitórias ao Senhor. Diga mais uma vez. Perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Glória, aleluia, aplauda Ele. Aleluia, continue adorando ao Senhor. Continue dando a Ele o seu louvor, a sua adoração, a sua entrega. Ele é contigo por onde você andar. Ele é o teu Deus, aleluia. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me cansar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso eu resistir estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo
mostrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por isso resistir, resista firme. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Aleluia, glória a Deus, igreja, amém? Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Em 2 Crônicas 7, verso 14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amém? Precisamos orar por isso, igreja. Nossa terra precisa ser curada. Nossa nação precisa ser curada. E quantas vezes, em um tempo de tanta ideologia, em um tempo onde tantas bandeiras são levantadas, nós que somos o povo de Deus, por vezes também levantamos bandeiras que não é a do Senhor Jesus. E entramos em batalhas, em guerras que não são nossas. A nossa batalha é chamar o Senhor pelo nome. É humilhar, é orar, é buscar a face do Senhor. E nós é que precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. Porque aí o Senhor diz: então os ouvirei da onde? Dos céus. Perdoarei o seu pecado. E aí toda a terra vai ser curada por nossa causa, igreja. Essa promessa não é para os de fora. Essa promessa é para o povo do Senhor. E quantas vezes a gente perde tempo com tanta coisa, às vezes proferindo palavras grosseiras, querendo julgar o outro, querendo julgar o governo. Mas essa palavra é para nós. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, Igreja Presbiteriana Aliança, vocês chamam o Senhor Deus pelo nome? Vocês conhecem Ele? Então essa palavra é para nós. Nós vamos tirar esse tempo agora, você na sua casa também. Quando você vê algo nas mídias sociais, as notícias ruins, são tantas coisas. O que você faz, igreja? A palavra de Deus diz: não sou eu. Vá para o seu quarto, busca a minha face, se converte dos seus maus caminhos e o Senhor vai nos ouvir e vai sarar a nossa terra. Então nós temos
temos esse segredo nos nossos joelhos. O Espírito Santo de Deus que habita em nós. Ah, mas irmã Thalita, você não sabe como é que está a minha família. Dobre os seus joelhos. Busque a face do Senhor. E declare as verdades da palavra de Deus sobre a sua família. E o Senhor vai ouvir dos mais altos céus e vai sarar a sua terra e os seus também. Amém, igreja? Então feche os seus olhos. Pense em tantas coisas que você viu essa semana que te indignou. Coisas que talvez você mesma praticou e te indignou por ter feito. Ore ao Senhor e fala: Senhor, sem ti eu não consigo. Sem ti, Senhor, é só pecado, é só coisa ruim. Deus, sem ti, quando eu menos não percebo, eu estou levantando bandeiras que não são suas. Deus, cuida de nós nessa noite. Paizinho querido, assim junto com os meus irmãos, Pai, eu uno a minha fé, Senhor, em retidão diante de ti, Pai. Entendendo, Deus, que essa palavra é para nós, essa palavra é para mim. Que nós possamos todos os dias declarar as tuas verdades sobre o nosso governo, sobre a nossa nação, sobre aqueles que nós conhecemos e amamos que estão longe do Senhor. Que nós possamos declarar a tua palavra, que nós que temos condições de chamar o Senhor pelo nome, possamos ir para o nosso quarto e declarar as tuas verdades, Pai, porque nós cremos nessa palavra, que o Senhor vai ouvir do mais altos céus, que o Senhor vai achar graça no nosso clamor, e o Senhor vai sarar a nossa terra, Pai. O Senhor vai sarar a nossa igreja, o Senhor vai sarar nossas escolas, o Senhor vai sarar o nosso estado, o Senhor vai sarar a nossa terra através das nossas vidas, porque nós te chamamos pelo nome. O Senhor é o único eu sou, o único que nós precisamos, Pai. Ouve o nosso clamor, Senhor, nesta noite, e acha graça em nós, Pai, e nos impulsiona, Senhor, antes de fazermos qualquer coisa, antes até mesmo, Senhor Jesus, de qualquer afazer do nosso dia, que nós possamos nos humilhar e chamar o Senhor pelo nome no nosso secreto, Pai. Deus, muito obrigado, Senhor Jesus. Recebe a nossa oração, recebe o nosso clamor, a nossa gratidão ao Senhor, em nome de Jesus, amém. E te adorar eu quis sustentar-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. Diga ao Senhor: o Senhor está cuidando de mim. Glória a Deus, aleluia, Ele cuida de nós. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Os irmãos podem tomar assento. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Irmão, nós chegamos hoje na última parte da nossa série de mensagens, que vem falando a nós sobre transformação. E nós glorificamos a Deus porque durante esse todo nós tivemos muitas lições que nós vamos carregar até aquele grande dia. Livro aos Hebreus, irmãos, no capítulo de número 3, versículos, texto que foi a nós sugerido, e a partir do versículo de número 15, nós vamos extrair aqui algumas lições nesta noite aqui. Amém, irmãos? Hebreus,
O pastor falou aí umas 2 semanas passadas que talvez foi Paulo que escreveu, talvez tenha sido Apolo, talvez tenha sido Priscila. Cadê a Priscila? Ah, não é a Priscila aqui não, né? Amém? Mas temos a certeza que foi um texto que foi totalmente inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? O texto diz a nós assim: portanto se diz, hoje se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. Porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou quem não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então eles não entraram por causa de quê, irmãos? Por causa da sua incredulidade. Então nós vamos falar um pouquinho aqui, irmãos, sobre transformando através da perseverança. Jesus, irmãos, no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 49, a parte A, ele vem dizendo a nós assim: vossos pais comeram um maná no deserto e morreram. Nós pegamos essa palavra aqui, irmãos, eles comeram, eles provaram de Deus, eles viram a maravilha de Deus, eles presenciaram as manifestações do poder de Deus. Devia ser muito lindo, né? À noite, no meio do deserto, frio, mas havia ali uma coluna de fogo para aquecer o povo. De dia, um sol quente no deserto. Eu nunca fui no deserto. Quem aqui já foi em deserto, irmão? O pastor já foi, né? Eu nunca fui. Mas o que a gente lê, o que a gente vê em documentários, que a gente ouve, que é um lugar totalmente averso ao ser humano ficar ali. Mas mesmo ali no deserto, Deus cuidou do povo durante 40 anos. Eles tinham ali durante o dia a coluna de fumaça que cobria o sol e ainda servia para guiar eles em meio ao deserto. Quando ela se movia, o povo movia. Quando ela parava, o povo parava. Ou seja, Deus em todo momento guardou o seu povo ali. E Jesus, quando ele começou a proferir esse sermão no capítulo 6 de João, muitos se escandalizaram do sermão dele. Mas ele falou: vossos pais comeram no maná no deserto e morreram. Né? Se nós trazemos para os nossos dias aqui, quantas coisas nós temos provados de Deus, né? Quantas manifestações nós temos visto de Deus na nossa vida, né? Você que é crente, você que está aqui talvez é só simpatizante da nossa fé, Deus, Ele também tem cuidado de você, não é verdade? O sol que nasce lá, irmãos, para o justo, para aquele que se diz crente, para aquele que se diz santo, ele também nasce para o ímpio. As portas que são abertas de oportunidade para o crente, né? Lá para o ímpio também, eles têm as mesmas oportunidades, porque Deus, ele tem cuidado. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Então Deus, ele tem reserva do seu povo? Sim, ele tem, mas ele cuidou. E o povo, irmãos, que saiu lá da terra do Egito, ele viu isso, né? Mas aí eles falam que eles morreram quando comeram o maná. E o texto de Hebreus que nós lemos fala como no dia da provocação. Que provocação é essa, irmãos? Eles foram teimosos, olha só. Como na provocação, remete ao tempo em que o povo de Deus passou pelo deserto e viu as maravilhas, as realizações, e mesmo assim foram teimosos, incrédulos e desobedientes a Deus. Deus ainda tem falado nos nossos dias, irmãos? Amém. Tem, não é verdade? Deus ainda tem falado a nós. Né? Nós temos ouvido a palavra de Deus, talvez não na igreja, talvez através de uma estação de rádio, através dos louvores, não é verdade? Já está na sua casa lá, está ligado lá na Rádio 88, ou na Melodia, não sei, e Deus está falando com você ali, não é verdade? Deus a todo momento Ele está falando, então a gente não pode virar para Deus e falar assim: Deus, mas eu não sabia, eu fui pego de surpresa, o Senhor não tem falado. Não, irmãos, Deus, Ele tem falado ao seu povo. Deus, ele tem falado ao seu povo. E Deus, ele sempre fala ao seu povo. Por isso nós vamos falar sobre perseverança. A perseverança, irmãos, ela nos transforma, mostrando que essa transformação não é um acontecimento instantâneo. Não é num culto que você vai chegar aqui, alguém vai colocar a mão na sua cabeça e você vai ser transformado. Né? Oxalá, talvez fosse assim, não é verdade? Às vezes a gente vê alguns testemunhos por aí, né? Conta seu testemunho aqui agora para nós que eu quero ouvir. Eu gostava, agora eu não gosto mais. Talvez você já viu isso por aí.
Mas quando eu olho para a palavra de Deus, irmãos, eu percebo que não é assim. O tratamento de Deus em nós, ele é um processo. Jesus falou assim, ó, vocês sois limpos pela palavra que eu vos tenho, hein? Que eu tenho falado a vocês, né? Pela palavra que eu vos tenho falado. Então, eu aprendo que a transformação na vida da pessoa, ela é um processo. Mas nem todos, irmãos, aceitam esse processo. Tem pessoa que parece que ela está sempre na defensiva, diante de Deus. Ela quer que as coisas aconteçam do jeito dela, no tempo dela, da maneira dela. Mas quando eu olho para a palavra de Deus aqui, eu vejo que Deus, ele tem sim as suas maneiras de agir. Ainda que Deus é multiforme, que ele faz as coisas do jeito que a gente nem imagina, mas Deus, ele tem um padrão de agir na vida da gente. Deus, ele não nega a sua palavra, ele não pode negar a si mesmo. Ele não vai voltar atrás naquilo que ele falou. Deus, ele pode fazer algo novo, algo diferente que a gente nunca viu, mas nunca que vá contrário à sua palavra. É por isso, irmão, que nós temos ficar sempre firmes e aceitar esse processo de Deus na nossa vida. Aceitar esse processo de transformação. Principalmente, irmão, dessa virtude que é a perseverança. Olha só, o autor da carta dos Hebreus, ele coloca a perseverança como um meio indispensável de cumprir a vontade de Deus e alcançar a sua promessa. Então a perseverança na vida do crente, irmãos, ela é importante. Né? É como um hábito. Você não tem hábito de acordar de manhã todos os dias lá, tomar seu banho, escovar seu dente, né? Fazer as suas tarefas. Você não já criou, não parece que você faz aquilo no automático. A vida, o processo na vida do crente, irmãos, ele vai seguir a mesma linha. É um processo. Nós temos que criar esse hábito de obedecer a Deus, de estar diante de Deus. A gente vai ver daqui a pouco aqui, irmãos, que nem sempre as coisas vão estar favoráveis a nós. O pastor pregou quinta-feira passada aqui que o Paulo ele estava com a intenção de chegar a Roma, mas aconteceu muita coisa no meio do caminho. Não é verdade? Onde você quer chegar, irmãos? Não é verdade? Você tem um objetivo, você quer chegar aonde? Mas você não sabe o que vai acontecer no meio desse processo. Muitas coisas vão acontecer para você parar mesmo. As coisas vão vir contrário a você, para você desistir mesmo, para você falar que não quer mais. Ah, eu não vou não, está difícil. Parece que está tão longe, né? Mas talvez se você olhar para trás, você já andou uma caminhada muito longa. Mas a perseverança, irmão, vai fazer que a gente chegue no objetivo a qual Deus, ele preparou para nós. Então, a perseverança não é um acontecimento instantâneo, mas é um processo onde vivemos um dia de cada vez, aprendendo a confiar e descansar no Senhor. Assim, com o passar do tempo, sendo fortalecido pelo Senhor. Né? Quem se lembra que Paulo ensinou lá aos Efésios, capítulo 6, versículo 10? Portanto, meus amados irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu. Então tudo se resume no Senhor, irmão. Né? Tudo se resume em Deus. Né? Então, quando nós buscamos a Deus, quando nós chegamos perto de Deus, nós começamos a entender o que Deus ele tem preparado para cada um de nós. Quem é perseverante aqui? Não precisa levantar a mão não, só pensa. Não é verdade? Porque essa transformação, irmãos, ela não vai servir só para nós. Nós vamos perceber aqui que quando nós perseveramos e somos transformados através dessa perseverança e nós permanecemos, a gente começa também a influenciar outras pessoas. Não é verdade? Aí a pergunta que fica assim, quem que está influenciando a gente? Hoje a gente vive uma era, uma geração de muitos influenciadores. Né? Hoje tem influenciador para tudo. Né? O que você é? Eu sou um influencer. Mas está influenciando o quê? A pessoa fazer o bem, né? A pessoa fazer uma caridade. Está influenciando o quê? Não é verdade? Mas quando nós, irmãos, somos perseverantes, através da nossa perseverança, a gente começa a influenciar pessoas. E na maioria das vezes a gente não sabe quem está influenciando. Você sabia que tem gente vou usar um termo aqui popular, tem gente que butuca em cima de você, que está te observando? É verdade. Poxa, aquele irmão passou aquela situação tão difícil, aquela pessoa passou aquela situação assim assada, mas ela permaneceu. Você não pregou para ela, você não falou nada com ela. Né? A palavra de Deus fala que nós somos cercados de uma tão grande número de testemunha, talvez possa nem ser quem entra nesse contexto, mas tem gente olhando para mim, tem gente olhando para você. Então, se você desistir, talvez um bocado de pessoa pode desistir atrás de você sem você saber. Permaneça, irmão, persevera e deixa Deus ele usar a tua vida. E eu tenho aqui, irmãos, alguns pontos que a gente aprende através da perseverança. O escritor aos Hebreus,
ele nos faz um convite à constância, a mantermos o foco e não desviarmos a nossa visão daquilo que o Senhor prometera para nós. Tá? E no primeiro ponto aqui, a perseverança nem sempre está ligada a sentimentos. Não é todo dia, irmãos, que eu vou chegar na igreja aqui rindo, pulando, saltitando, feliz, alegre, com vontade de levantar a mão, com vontade de cantar, com vontade de gritar. Não. A perseverança, às vezes, ela não está ligada a um sentimento humano. Eu estou feliz, eu estou bem, eu estou animado, hoje eu estou com coragem, hoje eu quero fazer acontecer. Não, tem dia, irmão, que a gente não vai ter essa vontade para nada. Se mandar levantar a mão aqui, você fala, meu Deus do céu, que levantar a mão, se você soubesse o que eu estou passando. Não é assim, não é verdade? Porque a perseverança não está ligada nessas coisas, né? Mas olha só, pois na maioria das vezes as circunstâncias, ela ao contrário, não favorece a nós, mas precisamos nos mantermos firmes em obediência. Eu percebo aqui que a perseverança está muito mais ligada em obedecer a Deus. Porque obedecer, irmãos, independentemente da circunstância. Não, eu vou acreditar na palavra que Deus falou. Eu vou manter o foco naquilo que Deus me colocou para fazer. Eu vou cumprir esse envio porque eu sei que lá no final o nome do nosso Deus vai ser glorificado. Isso é perseverar. Mas eu comecei, eu estou indo, deu errado, mas eu vou obedecer a palavra de Deus. Quem lembra lá do apóstolo Pedro, né? A noite inteira pescou e jogou rede, e lança de um lado e lança do outro, e não vem nada. E Pedro, irmão, não era qualquer não, ele era pescador profissional. Ele, junto com João, junto com Zebedeu, junto com Tiago, os camaradas sabiam o que estava fazendo, conhecia o mar, conhecia vento, conhecia a lua, conhecia tudo, mas não pescaram nada. Aí de manhã me chega Jesus, como quem não quer nada. Aqui. Vocês não querem jogar a rede do outro lado, não? Se fosse você, irmão, o que você faria? Falou, Jesus, a gente está a noite inteira aqui e não deu nada não. Hoje o mar não está para peixe, não é verdade? Mas ele falou, mas segundo a tua palavra, nós lançaremos a rede. Irmão, você está com vontade de parar hoje, não é verdade? Você está com vontade de desistir, chegar no pastor, entregar cargo, não querer caminhar mais, ficar sentado só no banco, só ouvindo, não é verdade? Mas vai segundo a palavra de Deus. Vai segundo aquilo que Deus planejou para a tua vida, não aquilo que você planejou. Vai segundo o que Deus planejou para você, irmãos. Porque eu tenho certeza que quando você puxar a rede, os peixes vão vir e o nome do nosso Deus será glorificado na sua vida. Vai com tudo, irmão, persevera, vai, mas vai mesmo. Não vamos fazer igual o povo lá que saiu da terra do Egito, que tinha sobre eles uma promessa, que tinha sobre eles ali uma palavra, mas eles não prevaleceram, não perseveraram. Eles teimaram diante de Deus, eles quiseram andar segundo as suas próprias vontades, segundo os seus próprios caminhos. Pastor, mas a tribulação está muito grande, está muito difícil mesmo, irmão. É difícil que a gente vai chegar lá. O apóstolo Paulo, ele ensinando na igreja de Roma, ele fala que a tribulação, ela produz em nós... Bem? Produz em nós perseverança. Então, o que Deus está mostrando para nós aqui, é que a gente tem que pegar essa situação, entender que essa situação difícil, ela não vai nos levar para um lugar negativo, mas ela vai nos levar para o lugar aonde quer que nós estejamos. Você está entendendo isso, irmãos? Segundo ponto aqui, a nossa perseverança revela uma fé real em Deus. A nossa perseverança revela uma fé real em Deus. Porque a gente vê por aí hoje em dia, irmãos, muita fé superficial. Muita fé de só conhecimento. Muita fé de só teoria. Eu estava até conversando com um amigo, não sei se foi ontem ou hoje de manhã no serviço, que os líderes hoje, poucos deles estão fazendo discípulo. Interessante que você pega na década de 70, na década de 80, de 90, a maioria dos líderes tinha muita gente que seguia os seus ensinamentos, as suas ideias, mas os líderes atuais, a maioria deles não estão fazendo discípulos. Antes dava gosto de ver ali as pessoas imitando seus líderes. Não é assim, pastor? Algumas igrejas têm aí, você vê o discípulo pregar, é a mesma coisa que o líder dele está pregando. Não muda nada, porque ele queria copiar o líder em tudo, mas hoje não.
Por quê? Porque a grande maioria, nem todos, estão vivendo uma fé totalmente superficial. Mas a perseverança, irmãos, revela que a nossa fé, ela é real. Porque ao olhar humano, não tem jeito, ao olhar humano acabou, mas você continua caminhando. Mas você continua acreditando. Você está pregando para alguém que a sua fé é uma fé viva, é uma fé eficaz. Aí a palavra de Deus fala assim: porventura, quando se manifestar o Filho do Homem, achará essa fé? Essa fé real, essa fé viva, essa fé que edifica, essa fé que faz transformar? É através da perseverança. Não é verdade, irmãos? Se você começar a olhar, não para um lado, para o outro, mas olhar para você mesmo. Você começa a ter essa noção. Você começa a ter essa percepção. Logo, entendemos que a perseverança é gerada pela tribulação. Se não há tribulação, não há motivo para perseverar. Não é verdade? Talvez, irmãos, o gosto da vitória em si, eu estou dizendo no campo terreno, ele não é tão gostoso quanto o gosto da caminhada, quanto o gosto do processo. Porque já pensou se a gente chegasse direto lá no ponto da vitória? Cheguei. Que graça teria, irmãos? Mas aí Paulo ensina que a tribulação, ela é um motivo para a perseverança. Irmão, está doendo? Isso é sinal para você continuar acreditando. Está apertado? Isso é sinal para você continuar caminhando. Está difícil? É um sinal para você continuar obedecendo. Parece que não vai ter jeito, as pessoas estão falando para você parar. Isso é a certeza, irmãos, que o seu trabalho não vai ser vão. E isso, Paulo falou lá, 1 Coríntios 15, 58, né? Que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Mas ele fala antes: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, irmão. O problema, irmão, não é ir depressa demais, né? Correr muito, o importante é ir, é ser constante, né? A perseverança é isso. A minha avó falava algumas coisas que eu só fui entender depois que eu cresci. Ela falava assim: meu filho, angu de um dia só não engorda. Só que na época eu não entendia. Na época eu não conseguia compreender esse jeito chuco dela falar. Ela já partiu do Senhor, ela dorme no Senhor. Como assim um angu de um dia só não engorda? Eu quero comer angu hoje também, não é verdade? Mas aí ela estava passando para mim um princípio de perseverança, de continuar. Ou seja, do alimento, ele ser diário, desse hábito, ele ser diário, da gente não parar de acreditar, da gente não parar de crer, da gente continuar buscando em Deus. Você vai entender, em Hebreus 3, versículo 14, fala que quando nós perseveramos, nós nos tornamos participantes de Cristo. Você já parou para pensar nisso daí, irmãos? A gente ser participante de Cristo? Que privilégio é esse? Né? Quando você lê todo o capítulo 3 do escritor aos Hebreus, ele faz ali um paralelo entre a obra que foi feita por Moisés e a obra que foi feita por Cristo. A obra que foi edificada por Moisés, ali em sua casa, e a obra que foi edificada pelo próprio Cristo. E a Bíblia fala que quando nós somos perseverantes, nós somos participantes de Cristo na sua obra. Você é importante para Deus, irmãos. Deus, Ele quer usar a tua vida. Deus, Ele quer usar você. Quando você persevera, você abre o leque para Deus poder manifestar sobre a sua vida o seu poder e usar você para a glória dEle. Jesus falou assim: olha, eu quero que vocês vão e que vocês façam essas obras, mas façam maiores do que essas. Olha só, irmãos, a palavra que está sobre mim, que está sobre você. Jesus prometeu para nós, se nós formos perseverantes, nós vamos fazer obras grandes para a glória do teu santo nome. Né? Mas o mundo, irmãos, parece que as coisas têm que ser feitas dentro do micro-ondas, né? Rápido, você coloca ali. O Biel gosta muito de comer miojo, até fala com ele que faz mal. Não, pai, eu estou com fome, calma, meu filho, vai fazer alguma coisa aqui. Ele já vai pegando o miojo, joga lá e faz e come. Né? É muito instantâneo as coisas no mundo hoje. Está com muita velocidade. Para quem trabalha aí nos mundos corporativos, sabe como que eu estou falando. As coisas andam com muita velocidade, que tem dia que a nossa cabeça não dá tempo nem de processar tudo, não é verdade? Aí você tem que ir lá no Salmo de número 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele,
e o mais Ele fará. A gente tem que aprender também a descansar no Senhor. Quando nós perseveramos, irmãos, quando nós seguimos para o caminho da perseverança, nós também aprendemos a descansar no Senhor. Descansar no Senhor não é fácil. Se olhando assim, parece que tudo vai dar errado, mas aí a gente vai e continua. A gente vai e persevera. Olha só, irmãos, o pastor Hernani Dias Lopes, ele ensina que a perseverança cristã é a capacidade de permanecer firme, orando e confiando em Deus, mesmo diante de adiamentos, dores e lutas. Nem tudo que a gente fazer, planejar, vai dar certo, irmão. A gente vai fracassar. A gente vai fazer, vai dar errado. A gente vai caminhar, pode tropeçar no meio do caminho. Não é verdade? Mas tudo isso, irmãos, não é motivo para a gente parar. Para a gente abrir mão de tudo, largar tudo, não. Aí sim, nós temos que confiar na palavra de Deus. Só abrir um parênteses rápido aqui, irmãos. Eu conheci um pastor em Cabo Frio, na época que eu trabalhei lá. E ele orou para um jovem, o jovem ia fazer uma prova, para um concurso. E ele falou com o jovem assim: fica tranquilo, pai, Deus vai ser contigo, você vai passar nesse concurso. E o jovem abraçou aquela palavra, confiou. Foi Deus que falou comigo, eu vou passar no concurso. Eu vou passar. Ele foi, fez o concurso muito confiante, voltou para casa todo alegre. Chegou no dia do resultado, reprovado. Aí sabe o que ele fez, irmão? Ele foi correndo na casa desse irmão lá. Ô irmão, você falou que eu ia passar no concurso. Deus usou você, e agora? Mas o irmão humildemente falou: não, irmão, eu orei por você e eu confio em Deus. Deus falou no meu coração que você ia passar. Confia. E ficou aquele dito pelo não dito, dito pelo não dito. Ele foi triste. Depois ele recebeu a notificação que houve uma troca de provas, que ele tinha sendo aprovado no concurso. Irmãos, quando Deus Ele determina algo para mim e para você, vamos confiar, irmãos. Ainda que a circunstância pareça que vai dar tudo errado, vai dar certo, irmãos. Porque Deus, Ele está à frente de todas as coisas. O terceiro e último ponto aqui, irmãos, os escritores hebreus vem falando que a perseverança, olha só, e ele usa também aqui o advérbio para hoje. Eu quero ler esse versículo aqui. Ele vem usando aqui o advérbio hoje. A gente vê muito esse versículo aqui em Hebreus capítulo de número 3. Portanto, diz: hoje, se ouvirdes a sua voz. Deus fala hoje, irmãos. Fala para o irmão assim: Deus fala hoje. Isso, porque se nós tivermos isso no nosso coração, irmãos, em qualquer momento, em qualquer situação, eu vou entender que Deus, Ele fala hoje. Aí a gente vai dormir daqui a pouco, vai descansar amanhã. Deus fala hoje. Deus sempre tem uma palavra agora. E sempre uma palavra nova. Amém, irmão? Tem pessoas que falam assim: mas que tanto você vai fazer na igreja? Você vai na quinta, você vai no domingo de manhã, e você vai lá numa reunião, você vai não sei o que, tem coisa que fazer, não é tudo a mesma coisa, não é tudo igual. O que você vai fazer na igreja lá? Vou lá, os irmãos cantam, alguém ora, o pastor prega, ora, a gente vai para casa. E no domingo, alguém canta, alguém ora, o pastor prega, ora, depois a gente vai para casa. Parece que todo dia é a mesma coisa. Sim, é todo dia a mesma coisa, mas também é todo dia diferente, porque a palavra do Senhor, irmão, pode passar tudo, mas a palavra de Deus, ela não passa, ela se renova a cada dia. Por isso que eu creio, irmão, que Deus fala hoje, Deus fala agora, Deus fala já. Então, se Deus fala hoje, irmãos, olha que interessante aí. Você falou que Deus fala hoje, amém ou não amém, irmãos? Então, a nossa resposta diante de Deus também tem que ser hoje. Então, um Deus que fala hoje, eu tenho que dar uma resposta para Deus hoje, eu não posso dar amanhã. Então eu não tenho que deixar para perseverar semana que vem, para perseverar mês que vem. Não, se Deus falou comigo hoje, eu tenho que perseverar hoje. Amém ou não amém, irmãos? Eu tenho que ter essa percepção, porque hoje, mostrando que o Espírito Santo está sempre a nos falar através da sua palavra. O tempo de perseverar não é ontem e nem amanhã. O tempo de perseverar é... Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus em nome de Jesus. E te adorar.
é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Todo dia é igual, mas é diferente, né? Todo culto é igual, mas é diferente. Aleluia. Todo texto, de novo, esse mesmo texto, mas vai ser diferente hoje. Aleluia. Glória a Deus. Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. E a palavra dele não volta vazia, antes faz aquilo que apraz o seu coração. Você recebeu da palavra de Deus essa noite, amém? Coloque sua vida diante de Deus. Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado, ó Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Obrigado, ó Deus, porque através dela o Senhor nos ensinou a perseverarmos diante das dificuldades da nossa vida. O Senhor nos ensinou que o Senhor está no controle de todas as coisas, mesmo que pareça que tudo está fora do lugar. Nós confiamos no Senhor e nós nos rendemos ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, que esta igreja seja uma igreja perseverante na Tua presença. Que esta igreja, ó Deus, não olhe para as dificuldades da vida, mas olhe para o Deus que os salvou. O Deus que nos resgatou do lamaçal do pecado e nos trouxe para a Sua maravilhosa luz. Pai, em nome de Jesus, que sejamos uma igreja perseverante diante das tribulações, das dificuldades que porventura se levantarem contra nós. Pai, nos ajude a temermos mais ao Senhor do que as causas que se apresentam diante de nós. Nos ajude, ó Deus, a obedecermos mais ao Senhor do que a nós mesmos, do que as nossas próprias vontades. Senhor Deus, em nome de Jesus, que sejamos perseverantes na palavra, entendendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Muito obrigado por esta palavra esta noite. Portanto, nós enviamos o teu povo debaixo desta bênção, debaixo desta graça, desta bênção e graça de perseverança. Nós enviamos a sua igreja para viver e experimentar a melhor semana de suas vidas. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a doce comunhão do Espírito esteja sobre nós e também sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Seja perseverante na presença de Jesus. Amém. Glória a Deus.